Sugestão de batalha que o jovem pediu: Omni-Man contra a Mulher Maravilha. Um alienígena que mistura então de Goku com Superman. O Omni-Man já venceu diversas Viltrumitas, inclusive também já deu uma surra no seu próprio filho. Já pro outro lado também temos então o Semi, ou a Semi-deusa, a Mulher Maravilha, uma das fundadoras da Liga da Justiça, a heroína que já foi capaz de lutar contra o Superman diversas vezes. Me diz aí, quem você acha que vence essa batalha? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais a batalha. E se vocês gostam de batalhas entre vários personagens, convido vocês a se inscreverem no canal e também dê aquele presente de Natal com aquele seu like também, que isso ajuda demais o vídeo aqui. Vamos então começar com a ficha técnica então do próprio Omni-Man. O Omni-Man ele tem uma super força, ele e mais 2 Viltrumitas já foram capazes de destruir o planeta inteiro completamente. A velocidade do próprio Omni-Man já foi capaz de viajar de um canto do espaço até outro durante então algumas semanas. Sentidos aprimorados, evolução reativa. Por ele ser um Viltrumita, o DNA dele é capaz de reparar ao longo do tempo. Resistência ao zero absoluto e ao calor também. Inteligência acima da média, capaz de dominar conceitos também, raciocínio rápido, como então estratégia e formas de luta. Esse é o resumo básico do próprio Omni-Man. Já a Mulher Maravilha, ela tem uma super força. A Diana é comparável ao Superman, muitas vezes enfrentou kryptonianos e personagens de alto fator de força, como o Doomsday. Velocidade, a Diana é comparável ao Superman, Supergirl, Mulher Leopardo, que é uma das mais rápidas do universo DC. Instintos divinos, fator regenerativo, espada matadora de deuses, que é uma arma capaz de destruir as coisas no nível subatômico. Inteligência, uma mestra no combate armado e também desarmado, grande estrategista, comparável então ao próprio Batman. Vamos então para a análise. Começando então com força, a Mulher Maravilha, ela é filha biológica dos Zeus e também Hipólita, se tornando então uma semideusa, né? A Mulher Maravilha foi então listada em livros de dados como alguém de classe mais 100, ou seja, uma guerreira que pode então levantar até ou então mais de 100 toneladas. Logicamente que existem feitos da Diana que ela então extrapola esse peso, por exemplo, auxiliando então no carregamento do planeta Terra, que é um peso então aproximadamente de quase 6 septilhões de quilos, ou 6 sextilhões de toneladas. Após tirar os seus braceletes, cujo então impede que a Diana então libere mais poder e força, ela já humilhou a sua irmã Artemis, a deusa da caça, e foi também exatamente como ela fez com então a Power Girl, ou então a Poderosa. Foi capaz de combater o Doomsday, mesmo também ela sabendo que tinha desvantagem no quesito então de força e também resistência. Lutou também contra a fusão, ou melhor dizendo, a ficção do Doomsday, que causou então no próprio Superman. Sem ela estar então com os braceletes, a Diana foi também capaz de mover o Sol com seu laço da verdade. Esse é o feito que acontece então na HQ Mulher Maravilha Preto e Dourado, número 3. E nele existe então um contexto bem específico. Nesse momento e nesse feito aí, podemos ver a Terra, que mostra então que ela não está muito longe do planeta em si. E se analisarmos então direitinho, ela estava então 93 milhões de milhas do Sol. E ao redor de um corpo então com diâmetro então de 864.938 milhas, cerca de 1,392 milhões de quilômetros, ela poderia alinhar 109 planetas terras de frente ao Sol. A circunferência do Sol é cerca de 2.713 milhas ou 4.366 quilômetros. Obviamente que não se trata só de física nessa história, mas sim uma perspectiva divina que a Mulher Maravilha ela se encontra. O que eu quero dizer é, a Mulher Maravilha está então cercando o Sol com uma força mágica amarrada dentro do seu laço e usando então a capacidade do seu próprio laço de revelar a verdade, restaurar o equilíbrio para poder reparar a harmonia. Ela desfaz o efeito que o Deus do Sol, Apolo, havia provocado. O seu próprio laço da verdade é conhecido por vários nomes, foi mudado também os seus próprios conceitos básicos. Hoje em dia ele se chama então de Golden Perfect, ou então Dourado Perfeito, o laço que é supostamente indestrutível e também canaliza o poder do seu próprio dono em capacidades impossíveis. Ele estica e também envolve seus alvos na vontade da Diana, agindo então como uma forma de manipulação telecinética, né? Agindo então menos como uma corda e mais como uma extensão dos seus próprios desejos. O que podemos também ver, ressaltar, né, nessa HQ Preto e Ouro, Apolo fez então com que a Terra se aproximasse do Sol, elevando então suas temperaturas e também fazendo com que desastres acontecessem em todo o planeta.
A Diana, não conseguindo então apelar para sua humanidade, tentou então corrigir o problema sozinha com o próprio laço, vendo então com que ele é capaz de fazer, a sua capacidade divina de fazer, que só pode ser desfeita com uma capacidade divina. Ela usou então seu laço, forjado então pelos deuses, contendo então um poder inconfundível, e cujas habilidades giram então em torno da manipulação da verdade, equilíbrio e harmonia. Tudo que há então um desequilíbrio, seja então no planeta ou cósmico, o laço é capaz então de consertar esse desequilíbrio. Seu laço magicamente e também metaforicamente cercou o Sol e começou a reverter a própria inverdade da relação da Terra e o Sol imposta por Apolo. Uma coisa que muita gente leva em questão: há um tal personagem que é mais forte, mais rápido, mais resistente do que o outro personagem, que ele vence aquele tal personagem. Bem, não é tão assim, né? Não é assim que funciona. A Supergirl, por exemplo, ela tem essas características, mas ela não tem experiência em batalha se comparada à Mulher Maravilha. A Supergirl é forte, resistente, mas ela não tem tanta experiência quanto a Diana. É por isso que a Diana sempre vence ou é então superior à Supergirl na batalha, mesmo a Supergirl estando então upada pela versão Batman que ri, né? Versão que ri lá do Batman que ri, perdeu também. A Diana já derrotou o Ares, recebeu então o título da deusa da guerra. Ela também se tornou então a deusa da paz para poder derrotar Nêmesis, de um deus da paz caído então pela Irene. A Diana também se mostrou ser mais forte que o Hércules, lutou contra 2 kryptonianos e mostrou também muita vantagem contra o General Zod e também Faora simultaneamente. Recentemente na HQ Aves de Rapina de 2023, número 3, Mulher Maravilha e Big Barda lutaram. Mesmo então sem a sua arma de confiança, a Big Barda ainda foi capaz de segurar, até mesmo também dominar a Diana numa luta. Sem sua fúria intensa, combinada então com seu poder bruto e velocidade, permitindo então que ela conseguisse realizar vários golpes na Mulher Maravilha, antes que ela então pudesse reagir, até mesmo também quebrar sua coluna em uma tentativa de incapacitar ela. Ainda assim, a Diana não se deixou abalar. Assim, ela se recuperou e deitou a Big Barda com um único soco, que causou então uma atividade sísmica em torno delas e ela nocauteou facilmente. A Diana também fechou uma fenda na zona fantasma que Mungul e não conseguiram. Derrotou muitos lanternas amarelos do Sinestro, puxou a nave gigante para a costa junto então com o Aquaman, levantou um caju gigante e fez ele voar, empurrou parte da lua que estava então coberta por uma construção gigante de metal e também estava caindo fora de órbita. Resistiu então contra uma força que estava então criando terremoto em todo o planeta. Já o Omni-Man ele é tipo uma versão do Superman. Ele pode jogar uma bola de beisebol com uma força suficiente para dar a volta no globo em 20 segundos. O Omni-Man também tem uma força suficiente para poder perfurar o corpo de um herói como o Imortal com muita facilidade. O Imortal já se mostrou ser igual ao Nolan em força, misturando também a sua velocidade com a sua força e poder, né? O Omni-Man vaporizou então uma cidade, voando então por ela. Ele também já levantou uma rocha maciça inteira, calculada para pesar então cerca de 500 mil toneladas. Ele já foi visto também levantando enormes pedaços de edifício, perfurando também paredes e também aço, enviando então pessoas resistentes para reinos das sombras. Destruiu também máquinas de guerras avançadas só voando através delas. Abriu um monte de alienígena só com apenas um único dedo. Sua capacidade também de voo através de vários edifícios destruiu também a cidade, coroa de uma civilização inteira. A luta também contra o próprio filho do Invencível causou enormes destruições na cidade. O primeiro soco já estava então causando destruições, impactos em vários edifícios e até mesmo também destruições através então de montanhas. Numa batalha ele foi capaz de dominar, mesmo então que brevemente, contra 2 Viltrumitas após bater em um Viltrumita já dominado então e depois em outro. O Omni-Man acabou sendo então superado na luta e incapacitou ele. Trocou golpes então com o Alien, quebrando então paredes e quase derrubando então um prédio antes então de dominar vários soldados que entraram na luta também. Trocou golpes então com o Tuang, conseguindo então salvar a Débora em um meio de uma luta enquanto eles então destroem uma base lunar ao seu redor, continuando então a luta mesmo então com graves ferimentos. No capítulo 125 da HQ, o Homem-Man lutou também de novo com o Invencível, onde ele também teve que lutar também com muitos guardiões do globo ao mesmo tempo, antes de ele ser depois incapacitado também. Ele trocou golpes também com o
Homem Supremo, lutando de igual para igual, sendo capaz de pegar o soco do Supremo e deixando também enormes crateras. Rasgou vários Viltrumitas jovens com soco e também golpes. Velocidade. Já disse então capaz de voar a velocidade que rivaliza então com naves estelares, permitindo então com que ele possa usar o voo, né? Capaz de viajar bem acima da velocidade da luz. Dentro de um dia ele lutou contra um dragão em Taiwan, um dilúvio no Egito e ainda assim chegou para jantar à noite. Matou os Guardiões do Globo em instantes. O Homem-Man também é mais rápido que o Invencível e poderia então cruzar distâncias de um dia de viagem em momentos. Voo da Terra para a Estação Espacial de Tech Jack, sem que os sensores ao longo alcance da estação captassem então a sua aproximação. Interceptou então o punho Supremo enquanto ele estava então batendo em outro Supremo. Carregou o Space Racer antes que ele pudesse então atirar e escapar da reação em cadeia de um cinturão de asteroide colidindo então consigo mesmo. E já a Diana, suas reações são consideradas mais rápidas que o próprio Superman. Bloqueou a visão de calor inesperada então do próprio John Kent, filho de Superman. Bloqueou então a explosão de energia do Lanterna Verde. Jessica Cruz refletiu também a visão de calor do Superman com a sua espada. Ela é mais rápida que uma flecha em alta velocidade do próprio Arqueiro Verde. Dependendo do arco, né, a flecha ela pode atingir até 250 km por hora. A Diana também já foi capaz de casualmente superar a velocidade então de caças, dependendo também do caça em si. Ele pode atingir a velocidade máxima de 2,4 mil km por hora. Ela também já foi capaz de pegar o Flash e deixou ele preso com o seu laço da verdade. Na mesma edição, ele disse que tem reação a picos segundos. A Diana também bloqueou dezenas de ferrões disparados então em uma taxa de 1.500 tiros por segundo. A Diana e o Wally West já se moveram mais de 9.000 milhas por hora, e é disso também que ambos poderiam facilmente dobrar a sua velocidade. Resistência. A Mulher Maravilha já tancou um soco do Kaiju gigante, levou o golpe do Superman possuído por demônios, sobreviveu também ao chute do Doomsday, levou um soco do Darkseid, ainda assim continuou viva para poder lutar. Ela sobreviveu também a ser atingida pelos feixes ômega do Darkseid, já tancou uma explosão a queima-roupa sem danos algum. Hunter Zolomon, ou Flash Reverso, deu um soco na Diana de Temícera, né, para Paris, e depois da China de volta então para Temícera, a própria velocidade da luz. Foi socada pelo próprio Superman do Sol de volta à Terra. Tancou também míssil termonuclear sem dano algum. Já o Omni-Man, os poderes de recuperação do Omni-Man são incríveis. A resistência dele, da maioria das formas convencionais de lesão, aceleração também acima dos padrões dos heróis ou aliens, é muito boa. A sua pele pode também suportar uma faixa de 6.000 a menos 175 graus Fahrenheit. Ele pode também sobreviver ao vácuo do espaço e profundidades do oceano com o limite de 2 semanas, e ele também pode prender a respiração. Não foi afetado por nenhum dos ataques do Invencível em sua luta, levou uma cabeçada no rosto do próprio Conquest e continuou lutando contra vários Viltrumitas e só saiu então com poucos ferimentos. Ficou coberto por magma sem sofrer qualquer lesão. O cérebro do Viltrumita pode sobreviver sem oxigênio por um longo período de tempo, e ele também não teve nenhum ferimento após ser atingido por mísseis. Vantagem e desvantagem. Uma luta que por um lado seria estratégico e por outro de finalização rápida. O Omni-Man se mostrou capaz de não ter piedade em matar contra as pessoas que ele luta. Isso fica claro quando ele então faz finalizações com o Imortal, bem no estilo então Mortal Kombat, né? Temos que ressaltar isso aqui, essa agressividade do Omni-Man, porque a ideia dessa batalha seria a Diana, ela aguentaria a agressividade do Omni-Man. A Mulher Maravilha tem vários fatores que dão a vantagem para ela nessa luta. A primeira delas é a sua forma de lutar e também se adaptar numa batalha contra um oponente mais forte que ela. A Diana já treinou por eras. Provavelmente o tempo que a Diana tem de experiência é bem maior do que o Omni-Man tem de vida no exército dos Viltrumitas. Escudo da Diana, espada, laço da verdade. Esses são muitos dos fatores, maiores trunfos que a Diana tem. Primeiro, que dá a Mulher Maravilha uma versatilidade que muitos personagens que têm força física, né, não tem. Por exemplo, o Superman, o foco dele é o que? Mais força física do que qualquer outra coisa do tipo. Ele não é um personagem versátil. O Omni-Man também segue a mesma linha. O foco dele é o que? Mais força física. O escudo feito então por um semideus, ou semideuses, ou deuses em si, que já foram capazes de aguentar tantos golpes de tantos vilões da DC, de nível Superman, como Doomsday, que pode destruir dimensões como Zona Fantasma, Tropa de Lanternas Verdes, e ser capaz também de
vencer o Superman, essa é uma forma de defesa perfeita para poder enfrentar o Homem-Man. A sua espada é uma forma também de ataque que seria fatal no Homem-Man, com uma capacidade então de cortar átomos. A Mulher Maravilha pode ignorar a durabilidade do corpo do Homem-Man, assim como também fez com o corpo do próprio Doomsday, negando então a sua durabilidade. E ela também negaria totalmente a resistência corporal do Homem-Man, deixando então ele exposto, podendo então perder algum membro do seu corpo ou ser perfurado em algum órgão interno. Laça Verdade já se mostrou ser muito versátil e útil também numa luta. Eu diria que é tão útil que já venceu lutas e destruiu então entidades totalmente poderosas. Por exemplo, destruindo então o Espectro, o espírito da vingança da presença. O Laça Verdade teria então duas funções dessa luta. Uma, que ajudaria então a Diana a ter mais agilidade e forma de variedade de atacar, seja então enrolando o Homem-Man com seu laço e partindo para o ataque físico, até mesmo também prender o Homem-Man com seu laço e fazer com que ele fique incapacitado na luta, como ela fez com oponentes diversos: Flash, Supergirl, Shazam, Superman, Graal, que é filho do Darkseid, e muitos outros. Então não é impossível dizer que sim, ela poderia deixar o Homem-Man preso, incapacitado. Um dos argumentos que eu ouço é: o Homem-Man é tipo Superman, a Mulher Maravilha não aguentaria enfrentar o Homem-Man. Bom, eu discordo totalmente dessa frase, né, por diversos motivos. Podemos citar várias vezes que a Mulher Maravilha venceu personagens tão fortes quanto ela e personagens que é mais forte que ela. A própria prova disso é o Superman. Ela sim já perdeu lutas para ele, mas também já venceu ele. Além disso, a Mulher Maravilha também já enfrentou o Flash Reverso também, dito que por ela mesma que um velocista tem uma força tão forte quanto um cara que tem super força, tipo Superman. Acontece que a Mulher Maravilha conseguiria acompanhar ou lutar de igual para igual com o Homem-Man? Bom, eu apostaria que sim, e isso é por diversos motivos, tá? Mas o principal deles é o Flash, porque ele é a base para termos então uma noção de quando se fala então de velocidade. Flash sim, já venceu a Diana, mas em algumas vezes ela já conseguia ter um certo combate com ele. A Diana já admitiu que o Wally é apenas um borrão indistinto em seus olhos. O Homem-Man até sim poderia usar sua velocidade para dar blitz na Diana, mas é muito diferente o fator de velocidade do Homem-Man com o velocista. Um velocista como o Zoom, por exemplo, pode facilmente combater a Mulher Maravilha com o seu próprio laço, ao mesmo tempo também dar blitz no Batman e no Superman. Quem vence? É uma luta que existe então um caminho, e o caminho mais lógico e também analítico é pensarmos que a Mulher Maravilha tem sim mais feitos e provas que ela aguentaria lutar contra superpotências muito acima dela, e o mais impressionante é ela que iria sobreviver para poder contar história depois. Muitos personagens que ela já lutou, por exemplo o Superman, Doomsday, deuses gregos como Ares, Zeus, Hércules, deuses de Nova Gênesis como Darkseid, que é um ser platônico, velocistas que pode então aumentar sua força. É uma baita prova de que sim, a Diana sobreviveria aos socos ou golpe do Homem-Man. Eu até digo mais, a Diana tem mais tempo de reação, agilidade e recurso para poder finalizar a luta contra o Homem-Man. Não acho que seria uma luta fácil, mas seria uma luta que o Homem-Man não iria aguentar lutar contra a Mulher Maravilha nem 30 minutos. Na minha opinião, a Mulher Maravilha venceria essa luta com muita facilidade até. Concorda comigo do resultado dessa batalha? Deixa o like, se inscreve no canal para receber mais batalhas. Muito obrigado, Feliz Natal, valeu, falou e até mais.